Mateus 16, versículo 13. 16, 13. Quando Jesus chegou à região da Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos. Responde: quem as pessoas dizem que é o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há outros que digam Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém, igreja? Eu, amados irmãos, examinando essa passagem, por conta de algumas controvérsias, ou algumas afirmações, ou até doutrinas, que dizem ser o Pedro, o Papa, o primeiro Papa. Mas o assunto que eu quero abordar nessa manhã, neste lugar, não diz respeito a este questionamento, a essas indagações, afirmações. Eu quero aqui apenas nessa manhã, em nome de Jesus, ressaltar a forma como Jesus, ele procura sempre, em todos os seus momentos, ter essa abordagem, ou esse pronunciamento, ou essa referência, ou essa identidade, que é nome próprio. Quando essa passagem, ela fala que Jesus pergunta para os seus discípulos: quem que os homens dizem que eu sou? E Jesus está querendo saber das pessoas, que nome que as pessoas dão a Ele. Jesus interrogou: quem as pessoas dizem que eu sou? E os seus discípulos dizem: alguns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és um Jeremias, um dos profetas. E ele não estava satisfeito por conta dessa identidade, ou dessa falta de conhecimento das pessoas. As pessoas não sabiam, não tinham uma resposta de Deus dentro de si, no que se dizia a respeito ao Filho de Deus. E aí é interessante que ele se volta agora para os seus discípulos: e vocês? Quem dizem que eu sou? Ou em outras palavras, e nós? Quem nós dizemos que é Jesus? Porque quando Pedro responde: tu és o Filho de Deus vivo, Jesus fica assim, ele é surpreendido pela resposta de Pedro. E eu quero dizer para você que há por parte do nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo, esta resposta dentro de cada um de nós. De nós sabermos quem Ele é. Porque de acordo com a nossa resposta, testificará com o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E por se falar, como a minha curiosidade, a minha busca, eu procurei aqui compreender, entender
esta grande importância para Deus, Deus Filho, dizer assim: eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Eu pude compreender uma coisa, que saindo desse texto e vindo para o nosso relacionamento, nós percebemos que a nossa identidade mudou. Inclusive, nós percebemos que diante dos homens, diante das leis, para se codificar um nome em cartório, os trâmites, os processos são dificultosos. Mas Deus, Ele mudou o nosso nome. Algumas pessoas que eu conheci, que tiveram encontro com Jesus, elas tinham apelidos, elas tinham meio nome, elas até tinham um outro nome que nem era o nome delas. E eu percebi que quando elas tiveram um encontro com Cristo, elas deixaram de ser apelidadas, e os seus nomes foram verdadeiramente por Deus afirmados no meio da comunidade de Deus. E sem falar que, a partir deste processo do encontro com Cristo que tivemos, nós nos tornamos filhos de Deus. Automaticamente, em um cartório nos céus, a paternidade, a filiação, a certidão de nascimento, muda. É por isso que a Bíblia diz que aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá entrar, não poderá ver. É por isso que a Bíblia diz que um religioso, um principal, se encontrou com Jesus, mas não compreendia, não via nem entrava no reino de Deus, porque não havia nascido de novo. Ele até questiona: como eu, sendo velho, posso nascer de novo? Terei eu que voltar ao ventre da minha mãe? Não. Ser revelado por Deus, o Filho, ter um encontro com o Filho, dizer: tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Cristo. Porque quando nós fazemos isso, acontece esse grande processo burocrático espiritual, e automaticamente o inimigo de nossas almas não encontra mais nos seus cartórios, nos seus processos, os nossos nomes, porque agora nós temos um novo nome. Aleluia! Continuando falando a respeito de nome, quando Jesus se alegra por essa revelação, a qual Pedro apresenta a ele, Jesus diz assim: ó, da mesma maneira, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Você vai compreender o que eu estou falando. Quando Jesus começa a eleger ou chamar os seus discípulos, os primeiros discípulos, esse processo de mudança, ele começa a acontecer. E Evangelho de João, capítulo 1, versículo 40, né? Versículo 40, nós encontramos assim os discípulos se encontrando com Jesus, um dos dois. Versículo 41, passa, né? Dois discípulos seguiram a Jesus. Esses dois discípulos eram discípulos de João, e João já havia falado que o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo estava passando. Eles conheciam esse processo do Cordeiro de Deus, e quando eles tomaram conhecimento que o Cordeiro de Deus estava naquela área, eles seguiram a Jesus, que é exatamente Filipe e André. André é irmão de Pedro, e o primeiro procurou seu próprio irmão Simão.
dentro do que eu tenho como proposta de falar de nomes, eu quero dizer algo muito importante para você nessa manhã. Essa ação do primeiro discípulo é a nossa ação. O primeiro discípulo procurou quem? O seu irmão, seu próprio irmão. Quem era seu irmão era Pedro. Quando nós temos um encontro com Jesus, algo diferente acontece em nossas vidas. Inclusive esse processo, ele dará continuidade por compreensão, entendimento, discernimento de quem é aquele a qual nós estamos seguindo. E quando chegamos à conclusão que este é o Messias, nós fazemos isso aqui, ó. Procuramos um irmão. Esse é irmão de sangue, mas procuramos um irmão, procuramos uma família, procuramos um vizinho. E aqui o processo, ó. Simão, ele disse: encontramos o Messias, que quer dizer o Cristo. Olha aqui, ó. Olha o tempo todo, amados irmãos, você vê que essa proposta de nomes, Cristo quer dizer ungido, Messias quer dizer o Cristo ungido de Deus. Amados irmãos, é por isso que nós dizemos que Deus contempla passado, presente e futuro, está diante dele. Ele nem olhou para o evangelista, que era Filipe, ele olhou para o irmão dele, ele olhou para Pedro. A obra foi do evangelista André, irmão de Pedro. A obra foi do evangelista André, mas Jesus olha para Pedro e diz: tu és Simão, o filho de João, conhece até teu pai, mas eu mudarei o teu nome. Aleluia. E essa é a proposta do Senhor para todos nós, para todo o seu povo, uma nova identidade. E ele diz: o teu nome, tu serás chamado de Cefas, que quer dizer o quê? Rocha. Aí vou aproveitar aqui a nossa. Mateus 16, ele diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra, esta rocha, eu edificarei a minha igreja. Glória a Deus. E as portas, levante a mão assim, ó. E as portas do inferno não prevalecerão contra a pedra, contra a rocha, que é o teu novo nome. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. É isso que Deus faz, amados irmãos, conosco. Deus muda o nosso nome e diz assim: tu vais ser uma pedra, pedra minha, pedra viva. Eu vou apresentar essa pedra viva. Tu és rocha, e eu vou edificar a minha igreja sobre ti. É por isso que nós somos chamados de igreja, mas muitas vezes mal interpretado. Pessoas interpretam diferentemente, achando que a comunhão dos santos deve acabar por acharem que são igreja. Mas somos a rocha aonde a igreja de Cristo está edificada. Aleluia! E a igreja de Cristo é a noiva do Cordeiro, formada de um corpo por muitos membros que somos nós. A rocha. 1 Pedro capítulo 2, os primeiros versículos, eles apresentam a parte doutrinária. O que é, quem é. E depois ele resume simplesmente dizendo no versículo 4, você pode ter interesse pelos versículos que antecedem o versículo 4, pois é doutrinário sim, porque quem é pedra viva não pratica atos que são expressos nos primeiros versículos. Mas eu não tenho a intenção neste momento de doutrinar, trazer a doutrina a respeito do que é, quais são as práticas, mas eu tenho um interesse nesta noite, nesta manhã, de dizer que você é rocha, que você é pedra. Assim como ele era pedra viva, ele disse, ó, achegando-vos a ele. O que mais? O que? A pedra viva. Achegando-vos, depois de todo o processo,
purifiquem-se, deixem de se prostituir, deixem de invejar, deixem de contenda, deixem de fazer aquilo que abomina, deixem de fazer aquilo, deixem de praticar as coisas que Deus não suporta, e cheguem-se a Ele, a pedra viva. Se você é rocha, meu irmão, se você é pedra, se você tem um novo nome, a tua direção é Ele, a pedra viva. Por quê? Versículo 5: vós também, como pedras vivas, e achamos que você é tão pequeno, mas é viva a pedra que se achega, a pedra viva que é Cristo, aleluia. Não importa o teu tamanho, você pode ser até insignificante para este século, mas para Deus você é pedra preciosa e viva, aleluia. Aqui como pedra vivas, sois edificados como casa, o quê? Aí gente, a igreja, Mateus 16, pedra aonde Deus Filho diz: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, casa espiritual. Você não é pouca coisa não, meu irmão. Igreja, noiva do Cordeiro, você é linda, aleluia. Você é preciosa, a tua missão nesta terra é diferenciada, nada pode se comparar com a missão que você tem como casa edificada sobre a rocha, que é casa espiritual, para apresentar sacrifícios espirituais a Deus como sacerdócio. Aqui com o propósito de ser o quê? Sacerdócio santo. Agora vem, amados irmãos, esta grande necessidade de compreender e saber quem nós somos. Sacerdócio santo, casa espiritual onde nela é apresentado os sacrifícios, porque você é sacerdote. Sacerdócio exercido por você através e nesta casa e através do Espírito Santo diante de Deus. Sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a quem? É por isso, meu irmão, quero que você compreenda isso nessa manhã, que você como rocha, você como pedra viva, você como casa espiritual, você como sacerdote e com exercício de sacerdócio santo, tem que estar separado das coisas que não comungam com o reino de Deus. Nós estamos neste mundo, mas o mundo não nos recebe. Jesus diz: porque eles não nos receberam, eles também não vão nos receber. Porque vocês são sacerdotes, vocês são pedras vivas, vocês têm a identidade mudada, e este século não vos aceita, porque vocês são novas criaturas. Eis que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Se o mundo não vos recebe, a prática do mundo não deve estar em vocês. Eu, quando era menino, eu andei nas quermésias, e eu via tudo muito bonito, inocente, simples, humilde. E eu não me privo. Se um dia eu sentir a vontade de entrar nas quermesses, eu vou entrar. Só que as práticas daqueles que lá estão, eu não comungarei. É Salmo capítulo 1. Bem-aventurados sois vós, né? Não andamos, não nos assentamos, não fazemos, não tornamos as nossas práticas idênticas às práticas daqueles que estão neste mundo. Por quê? Porque somos
casa espiritual, e exercemos um sacerdócio santo para Deus, aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Nos dias de hoje, assim como a gente não consegue manter a areia fina em nossas mãos, elas saem entre os dedos, assim também como da mesma forma a água, ela não consegue ser retida, elas se vão. Nos dias de hoje, esta identidade de cristão tem se corrompido por falta de conhecimento. O meu povo erra por não conhecer as Escrituras e nem o seu próprio poder. Para que poder maior do que isso? De te tornar um sacerdócio santo. Agora, o conhecimento, você sabe quem você é. Cristo te elegeu, te chamou, te separou, te deu um novo nome e te dá a condição de você apresentar os sacrifícios. Os sacrifícios são as necessidades dos santos. As necessidades dos santos são de agradar a Deus. Por que a necessidade dos santos é de agradar a Deus? Porque nós não pertencemos a nós mesmos. É como se a gente tivesse, por isso que a Paula citou aqui o primeiro grande mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo grande mandamento: amar o teu próximo como a ti mesmo. A ti mesmo significa, olha, zela, cuida, ama este tempo. Tem cuidado contigo mesmo, porque tu não pertences a ti mesmo, porque tu pertences a Deus, porque tu és templo e morada do Espírito Santo de Deus. Amém. Então, eu quero dizer para você que existe o cartório nos céus. Existe um número que é chamado, mas existe os escolhidos entre os chamados. O percentual de chamados é conforme a onisciência de Deus, por Ele conhecer e saber. Escolhidos é por Ele saber. Ele chama, mas a dependência está contigo. Ou você depende de Deus ou você depende de você mesmo. Quando você depende de você mesmo, você torna apenas chamado. Quando você depende de Deus, você se torna escolhido. Porque depender de Deus significa, Senhor, olha para mim. Depender de Deus é olhar para você e encontrar aquilo que você não gosta, aquilo que você não concorda. Uma serva de Deus me deu um testemunho agora recentemente, dizendo assim: olha, uma amiga minha me levou para um lugar que eu achei interessante. E este lugar estava lá acontecendo um forrozinho, né, um chamego,zinho, aquele tipo de coisa, né? Só que essa pessoa que está dando o testemunho, ela era uma serva de Deus. Quando chega lá dentro, ela vê, deixa eu ver que eu estou. Ela percebeu que o negócio era cruel. Ela percebeu que o ambiente não dizia respeito à identidade, às práticas que ela deveria ter. E quando alguém que estava com ela chama uma outra pessoa e diz: olha, deixa eu te apresentar aqui a minha amiga, ela é serva de Deus. E essa pessoa que escuta essa apresentação, né, que deveria ter o prazer de assim, cadê as tuas obras? A pessoa que é apresentada, a pessoa que deveria ter o prazer em conhecer aquela que estava chegando, que era uma serva de Deus, chega para ela: eu conheço o reino de Deus, mas eu quero saber cadê as tuas obras, porque eu estou afastado. Então, a consciência daquela que estava lá afastada, ela sabia que estava em pecado, mas aquela que como referência estava sendo apontada como serva de Deus, aquele lugar, aquelas práticas não eram para ela. E disse aquela pessoa, aquela mulher que falou assim para mim: pastor, eu imediatamente entendi, Deus falou comigo, eu não sei
se aquela mulher estava sendo usada pelo inimigo para me acusar, mas eu sei que Deus falou comigo e disse assim: este não é o teu lugar, sai depressa daqui. Ela saiu imediatamente e voltou a praticar as primeiras obras. É de grande importância que você saiba quem você é. Amém? É de grande importância que você saiba, tenha conhecimento das suas práticas. É de grande importância que você se reavalie, que você se examine, como diz nesta manhã as Escrituras Sagradas. Se examine. Examine-se, pois, contra si mesmo, né? E coma, e pegou de chifre. Certo? Eu quero convidar vocês para em nome de Jesus. Evangelista, nós vamos descer.